Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus para a igreja hoje. Continuando esse assunto maravilhoso que estamos dando, essa série de mensagem livro de Mateus, né? Quero ler um versículo somente. Mateus capítulo 5, versículo 7. Glória a Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 7. É um versículo que todos nós conhecemos. O texto diz: bem-aventurado ou felizes, né? Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Na minha tradução diz: bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É o mesmo assunto, né? Glória a Deus por isso. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. Hoje nós estaremos falando sobre o discipulado de Jesus. Discipulado de Jesus. É um assunto que não costumamos ouvir, não é? Bem diferente. Então, meus amados, hoje eu quero trazer essa palavra para a igreja, né? E quer dizer que essa palavra foi, o pastor Jadaías programou para que nós estivéssemos aqui falando. Ele já falou no domingo, o pastor Cid falou no domingo passado, né? Eu estou falando e depois seguirão. São 7 mensagens falando sobre o livro de Mateus. Eu quero dizer para meus amados irmãos que nos nossos dias atuais, muitos crentes não sabem o que é discipulado. Primeiro, porque quem poderia discipular não foram discipulados. Muita gente não foram discipulados. Por isso, eles até poderiam ser discipulados. Mas como não foram discipulados, também não tem assim aquele interesse de cuidar de vidas, né? Segundo, porque muitos que poderiam discipular falam que não tem tempo. E isto, meus irmãos, é muito sério. Quantas pessoas poderiam cuidar de alguém, está ligando, está visitando, está chamando para perto de si, mas eles dizem logo: eu não tenho tempo. E até fecham as portas, né, para quem quer ficar próximo dele, né? E isto é muito sério. Terceiro, porque as pessoas a serem discipuladas não se dispõem a isso. As pessoas que precisam de estar perto de alguém para ouvir a palavra de Deus, para serem ensinados, mas ele não se dispõe, eles não querem, pois eles acham que não necessitam de um discipulado. Acham que já sabem tudo muitas vezes. Mas, amados irmãos, eu quero dizer que Jesus, ele nos mostrou com o seu trabalho, com o modo dele fazer, que, meus irmãos, é importante discipular e é importante também ser discipulado. É importante nós falarmos de Jesus para alguém, sempre falar de Jesus, mas ouvirmos também alguém falando do Senhor Jesus, né? Jesus mostrou isso. E eu quero também falar que poucas igrejas brasileiras adotam este assunto discipulado. Elas abrem mão dessa preciosa ferramenta, até usam outros assuntos, outros meios, mas não o discipulado. Mas eu sei que muitos na igreja vão perguntar: pastor, e o que é discipular? Nos explica aí o que é este assunto. Amados, discipular é cuidar de alguém, é instruir, é acompanhar, é estar perto, né? Acompanhar o crescimento espiritual daquela pessoa. Isso chama-se discipular. E eu quero também dizer, meus irmãos, já temos falado isso em outras oportunidades, que as crianças, os bebês,
precisam dos pais para poderem viver. Ora, se alguém tiver um bebê e deixar ele solto, à míngua, abandonar aquele bebê, se abandonar, eles morrerão. Os bebês morrem, né? Pois bem, então quero dizer também que os bebês espirituais precisam desse cuidado. Irmão, concordam comigo? Se os nossos bebês, eu vi aqui várias mães passando ali, segurando a mão do bebê e tal. Se os irmãos deixarem os seus bebês, mesmo que já tenham meses de idade, eles morrerão. Precisa de cuidado, as crianças precisam de cuidado. Assim também são os bebês espirituais. Pessoas que aceitaram Jesus, que têm pouco tempo de fé, que ainda não passaram pelo batismo. Outros que até passaram pelo batismo, mas precisam de um acompanhamento. E isso quem deve fazer somos nós, os que estão mais antigos na igreja. Amém, meus irmãos? Irmãos, estão entendendo? E eu quero dizer também, meus amados, que a igreja do Senhor só vingou, só cresceu, porque Jesus soube discipular os seus discípulos. Jesus foi um grande discipulador. Ele discipulou com muito amor, com muita segurança. Ele ensinou aos discípulos tanta coisa, senão a igreja não tinha crescido. O texto que eu li diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha, amados, uma maneira de se ter misericórdia de alguém é quando levamos essa pessoa, esse alguém, aos pés do Senhor Jesus. Né? Quer dizer, nós queremos ser misericordiosos, queremos ser usados nesse versículo que foi falado. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos ver alguém, devemos chamar essa pessoa, devemos falar de Jesus para ele, devemos levá-los aos pés do Senhor. Aí sim nós estamos tendo misericórdia. Bem-aventurados misericórdias, porque eles alcançarão misericórdia. Diga glória a Deus por isso. Se você, meu irmão, minha irmã, jovens, forem misericordiosos, forem abençoador, com certeza o Senhor vai lhes abençoar também. É isso que nós vemos, né? Então, meus irmãos, é desta maneira. A segunda maneira de se ter misericórdia de alguém é quando cuidamos dele com amor, com paciência, com carinho. Nós conhecemos muita gente, muitos crentes, e às vezes nós vemos e entendemos que aquela pessoa não está bem espiritual, não está vindo para a igreja, ou se está vindo a gente nota, porque a gente nota mesmo. Quando o crente está bem na igreja, a gente vê, a gente conhece até em olhar para ele, mas quando ele não está bem, a gente conhece também, pelo jeito, pelo rosto, pelo modo dele estar na igreja, né? Às vezes a gente olha para a pessoa está só cabisbaixo, nem olha assim, nem, né? Aí o que acontece? Nós vemos que a pessoa não está bem, aí então nós vamos com muito amor cuidar dessa pessoa. Chegamos, damos um abraço. Meus irmãos, vocês não imaginam o que um abraço pode fazer na vida de alguém. Quando nós abraçamos alguém e dizemos: olha, Jesus te ama. Homem abraçando homem, mulher abraçando mulher. Quando alguém recebe um abraço e alguém fala no seu ouvido: Jesus te ama, isso é uma injeção de força para nós seguirmos a caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a segunda maneira é quando cuidamos desta pessoa. É quando nós falamos com essa pessoa com amor. Meus irmãos, quando a pessoa está fraca na fé, a coisa que ele não quer é ser confrontado, né? Aí nós precisamos fazer isso, precisamos, mas com muito amor. Olha, Jesus te ama.
Olha, não se ausente da igreja. Olha, estamos sentindo a sua falta. Eu tenho muito costume de dizer isso. Quando eu não vejo o irmão, aí eu digo, senti sua falta. Alguns ficam bravos, né? Alguns ficam bem bravos. Eu estava lá. Aí eu digo, bênção de Deus, né? Mas outros entendem que a gente fala por amor, né? Porque quer ver o povo congregando, fiel, sempre na igreja, né? E isto é um estilo de discipulado que nós devemos fazer. Todos nós temos essa obrigação de abençoarmos nosso irmão, de abraçarmos nosso irmão, de dizer que ele está certo em vir para a igreja. E quando ele não vem, ele não está bem. Aí nós precisamos abraçá-lo com mais amor ainda. Precisamos visitá-lo, precisamos na sua casa, precisamos tratar com carinho. Eu conheci um pastor que ele tinha ido, aqui alguns irmãos conhecem. Muitos pastores foram enviados para o Paraguai, lá na cidade dele, e ninguém fez nada, e ele foi mandado também. E quando é o irmão da Ju, esqueci, Juscelino, pastor Juscelino. E quando ele chegou lá, ele começou a fazer um trabalho assim, né? A camada passava com a vara de pescar, ia pescar. Aí disse, vai para onde? Já estava dizendo que estava com a vara de pescar, né? Ele disse, vou pescar. Ele disse, eu vou também. Aí disse que lá era muriçoca que só, né? Era ruim ficar ali. Muitas vezes até passava a noite, mas ele passava a noite com aquela pessoa falando de Jesus. Aí a pessoa começava a entender como é bom quando a pessoa fala. Aí daqui a pouco a pessoa estava na igreja. Amém, meus irmãos? Discipulado é isso. É nós termos cuidado com alguém. É nos preocuparmos com alguém que seja nossa família, que seja nosso amigo ou que seja nosso irmão. Nós temos essa obrigação. Jesus se preocupou com isso. Glória a Deus por isso, né? Foi isso que o Senhor Jesus fez. Primeiro, o discipulado de Jesus apresenta a real felicidade, né? Foi lá, mandado isso para nós lá. Eu achei interessante. Aí, meus irmãos, em Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 11, eu não vou ler porque não dá tempo, diz que o Senhor Jesus subiu a um monte e os seus discípulos subiram com ele. Jesus subiu ao monte e os discípulos foram também. E dali o Senhor começou a ensinar os seus discípulos. Não foi só no monte, foi caminhando, foi andando, foi passando mares, né? Foi atravessando o mar da Galileia, enfim. Mas naquele dia Jesus lhes ensinou. E ele disse, olha, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Está escrito lá no versículo 3, que é o versículo que nós estamos aqui. Ali, meus irmãos, naquele monte, os discípulos foram discipulados. Diga glória a Jesus. Eles aprenderam para depois ensinar. Alguém que for ensinado por eles, ensinaram outros. E foram ensinando, e assim nós também fomos ensinados. E recebemos o Senhor Jesus nas nossas vidas. Quem é feliz por ser crente aqui? Se um dia nós aceitamos Jesus, é porque alguém chegou perto de nós e falou do amor do Senhor, né? Louvado seja Deus. Quando estamos discipulando alguém, meus irmãos, e vemos que ele ou que ela está crescendo na fé, então ficamos felizes. Temos alegria, né? E eu posso dizer que uma das alegrias dos pais, não é? Ou mesmo de uma mãe, é ver que os seus filhos estão se desenvolvendo. É tão bom a gente olhar, aí ver que nosso filho está crescendo, né? Imagina lá o irmão Wellington que está ali, aí está vendo seu bebê crescer, ele olha, admira, ama, gosta, abraça, cuida, né, Wellington? E os irmãos também, as irmãs também. Todos os irmãos nós vemos isso nos nossos filhos. Quem não gosta de olhar para a menina, sobrinha da benzinho aqui? Não é? Eu, às vezes, vou trocando de nome, viu? Aí, às vezes, eu tenho até um certo cuidado. Mas quem não gosta de ver, não é? A Valentina, ela olha assim para a gente, já
parece que já está nos amando, né? E a gente está acompanhando o crescimento dela. Felizes, né? Então, meus irmãos, é uma alegria o pai ver as crianças crescerem. Imagina a alegria dos pais quando uma criança começa a andar. É bonito, irmãos? É bom? Vocês são pais, são mães? É verdade? Imagina a alegria dos pais quando a criança fala as primeiras palavras. Aí nós ficamos jubilosos, né? Alegres. Assim também, meus irmãos, são os pais espirituais. Amém? Assim são os pais espirituais. Alguém que está cuidando de alguém. Já pensou a alegria do crente? Já pensou a alegria de alguém quando uma pessoa que ele está evangelizando aceita Cristo como Salvador? Não é lindo, irmãos? Glória a Deus por isso. Da mesma forma é quando um dos nossos discípulos chega ao tanque batismal, se batiza. Aí nós ficamos felizes. Glória a Deus, porque aquele discípulo que nós estávamos cuidando, que nós estávamos ali perto, né, ele está se batizando. Então acontece que nós fazemos uma festa, né? Imagina a Joaninha lá, né? Toda feliz com alguém da sua célula que está se batizando. O Salmo 126, versículo 6, pastor Ivan, diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Diga glória a Deus por isso. Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, nós quando estamos levando a preciosa semente, que é a palavra de Deus, muitas vezes o trabalho é árduo. Muitas vezes não é fácil, né? Não é alegria. Às vezes é com choro, é com lágrima. Quantas portas nós batemos e são batidas no nosso rosto? Quantas vezes nós tocamos, chamamos, convidamos e o camarada só diz: não vou não, quero conversa não. Alguns diziam assim: quero conversa com crente não, não é? E se o camarada souber que é pastor, aí a coisa fica mais feia, né? Pastor ainda é pior. Pois bem, então, meus irmãos, o Senhor, Ele nos diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Quem sabe você está evangelizando, você está cuidando, você está tratando as pessoas, mas está chorando porque não está vendo a coisa crescer, ele ser abençoado. Está chorando, mas diz a palavra que você voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, quantas e quantas vezes alguém me evangelizou quando era jovem lá, e eu não queria muita conversa, né? Mas hoje, essas pessoas que um dia falaram de Jesus para mim, eles viram quando eu comecei a aceitar esse Jesus e comecei a crescer, eu tenho certeza que eles ficaram felizes, assim como todos nós ficamos. É verdade ou não é? Digo amém por isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O discipulado de Jesus apresenta real felicidade, porque quando cremos em Cristo, a nossa vida muda para melhor. Alguém mudou para melhor aqui depois de Jesus? Eu mudei para melhor, louvado seja o nome do Senhor. Através de um discipulado, através de alguém que nem pensava que estava discipulando você, muitos se convertem, muitos deixam os vícios, muitos deixam o pecado, muitos deixam a prostituição, muitos deixam a mentira, muitos deixam drogas e tudo que não presta, porque alguém teve misericórdia dele e esteve pertinho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Através de crer em Cristo, fomos mudados, fomos transformados em uma nova criatura. Quem é nova criatura aqui, levante sua mão e diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Que hoje somos nova criatura. Através do Senhor Jesus deixamos a morte. Nós deixamos a morte e abraçamos a vida. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Quer dizer, nós estávamos em caminho que ia para o inferno.
Mas o Senhor Jesus teve misericórdia de nós. Ele nos chamou, Ele tomou em nossas mãos, Ele nos colocou nos seus caminhos. E agora nós estamos caminhando para a vida. Bendito é o nome do Senhor. Segundo o discipulado de Jesus, marca a diferença no mundo. Mateus 13:16 diz: mais bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Meus irmãos, quem é discípulo de Jesus, passa a ter uma visão de águia. Antigamente nós não víamos, né? Eu, como já faz 50 anos já, né? Não tenho muita dificuldade. Mas muitos irmãos são novos na fé, eles veem por onde andavam e vê a diferença de hoje. Isso chama-se visão de águia. Visão lá de cima, uma visão forte, uma visão poderosa. Amém, meus irmãos? Os discípulos de Jesus são diferentes. Você é crente? Você é discípulo de Jesus? Você é diferente. Aonde você andar, alguém vai olhar para você e dizer assim: isso aí é crente. Não sei se aconteceu com vocês alguma vez. Um dia eu estava bem tranquilo, calça jeans, um tênis, uma camiseta dessas fechadinha, e eu ia passando, e algumas vezes aconteceu isso, não foi só uma vez, e alguém perguntou: você é crente? Eu digo: graças a Deus. Falei nada, não disse nada, mas conheceram, né? Então por quê? Porque nós somos diferentes. Quem é discípulo de Jesus é feliz. Alguém é feliz aqui com Cristo? Glória a Deus! Somos felizes porque um dia nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quem é discípulo de Jesus, meus irmãos, tem os seus ouvidos treinados. Olha aí, ouvidos treinados. E só deixa entrar no seu coração aquilo que edifica. Muitas vezes nós levamos as pedradas, né? Mas nós não deixamos entrar no coração. Aí muitas vezes eu converso com a Branca, ela ouve alguma coisa, aí eu digo: Branca, e assim, ela diz: não, vai passar. E passa mesmo, né? E passa mesmo. Quem é discípulo de Jesus aprende a amar. Diga glória a Deus. Quem é discípulo de Jesus aprende a perdoar. Glória a Deus. Quem é discípulo de Jesus aprende a ser luz no meio das trevas. Precisamos ser luz no meio das trevas, meus amados. Quem é discípulo de Jesus aprende a se desviar do mal. Diga glória a Deus por isso, né? Porque nós temos que aprender a se desviar do mal, né? Terceiro, o discipulado de Jesus apresenta a justiça real. Em Mateus 5:43 diz assim: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Lá estava falando lá no Velho Testamento, né? A lei mandava amar ao próximo. Todavia, aborrecer o seu inimigo. Era olho por olho, dente por dente. Mas a ordem de Jesus, meus irmãos, é diferente. A ordem de Jesus é amar o nosso próximo. Diga glória a Deus. Veja lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, né? Quando diz assim: primeiro, amai a vossos inimigos, né? Amai a vosso inimigo. Até os nossos inimigos nós temos que amar. Segundo, bendizei os que vos maldizem. Aquele que fala mal de você, aquele que não gosta de você, aquele que... Aí você vai e vai bendizer, e vai orar por ele. Fazei bem aos que vos odeiam. É difícil? É. Não é fácil? É não. Mas nós temos que fazer bem àqueles que nos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É muito difícil, né? Mas é assim que devemos fazer. Em Mateus 5,46 diz: pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os pecadores não fazem assim também? Ama só quem ama ele? Meus irmãos, nós temos que amar quem nos ama, porém precisamos amar aqueles que nos odeiam também. Mas pastor, aquele camarada só me trata mal. Aquela pessoa quer o mal da minha família. Aquela pessoa me persegue no emprego, no colégio, na rua, aonde for. Mas lhe ame a si mesmo. Experimente um dia passar por ele ou por ela. Aí diz assim: Jesus te ama. E aí, igreja comigo? Depois você corre, viu? Nem que você corra depois, né? Estou brincando, meus irmãos.
Jesus, amado, nos mostrou isso quando perdoou os seus algozes, aqueles que o matavam. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Amém, meus irmãos? Que ensino maravilhoso Jesus nos ensinou ali. Quarto, o discipulado de Jesus ensina a vida de oração. Meus amados, o crente tem que estar sempre orando. Sempre estar orando. Nem que não seja na igreja, mas tem que sempre estar orando. A oração deve ser constante na vida do crente. Aí lá em Mateus 6,5, nos ensina como orar. Não vou aqui demorar. Não devemos orar para nos mostrar. Tem pessoas que até na oração ele quer se mostrar. Mas Jesus disse lá em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando lembro desse assunto, eu me lembro que uma certa pessoa, ele chegou para mim, aí disse assim: pastor, olha pastor, eu sou uma pessoa que eu oro muito, viu? E olhando, tá bom, amém. É o nosso dever, né? Eu oro de madrugada, certo? Aí ele disse assim: eu sou um servo de Deus. Aí eu disse: glória a Deus. Eu estou tentando ser também, né? Pois bem, então, irmão, não é para nos mostrar, eu oro, eu faço. Não. Mateus 6,6, Jesus mostra como devemos orar. Ele diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, certo? Entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Viram como é a coisa? Lá no teu quarto. Lá na igreja, né? Eu digo aos irmãos, para mim, a oração que chega mais rápido diante de Deus é quando a tribulação está tão grande que nós só nos ajoelhamos e dizemos assim: Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Já aconteceu comigo isso, eu não tinha força nem para dizer o que eu queria. Mas eu dizia: Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Daqui a pouco me levantei e Deus teve misericórdia. E mandou aquela resposta, né? Amado, da primeira vez que você ora, olha, desde quando você se ajoelha e ora pela primeira vez, saiba de uma coisa: o Senhor já ouviu o teu pedido. Quem crê assim, diga glória a Deus. Você se ajoelhou, contou a Jesus o que você quer, Ele já te ouve, né? Mateus 6,8 diz: o Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Quer dizer, antes de você pedir, Deus já sabe o que é que você está pedindo. Josafá, Deus já sabe o que é que está no teu coração aí, viu, Josafá? Amém? Querido, o discipulado de Jesus ensina a prática do jejum. Mateus 6,17 diz assim: tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. O próprio Jesus jejuou para nos mostrar e nos dar exemplo que temos que jejuar. Isso quase não se faz mais, né? Mas é bom quando nós fazemos. Todavia, quando jejuarmos, não devemos mostrar aos homens o que estamos fazendo. Vou correr. Sexto, o discipulado de Jesus ensina sobre as prioridades da vida. As prioridades da vida. Aí lá em Mateus 6,19, Jesus nos ensina sobre as prioridades da vida. O texto diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Olha, isso é prioridade. Muitos crentes, meus amados irmãos, muitos crentes se preocupam em guardar o seu dinheiro. Quer ver, né, a poupança crescer. Né? Mas isso é ruim? Não. É bom a gente ter lá uma reserva, né? E tem até o hino que diz que o segredo é a reserva. Porém, meus irmãos, nós temos que nos lembrar da palavra que foi falada aqui hoje. Que o irmão Nazareno falou. Nós temos que aprender a contribuir. Nós temos que nos lembrar que quando Deus nos dá o nosso salário, quando nós recebemos esse salário, 90% você faz nele o que você quiser. Agora 10% não. Não toca nele não, porque é do Senhor. E quando se toca nele, muitas vezes a coisa fica difícil.
Eu ouvi agora, posso dizer que ela não está aqui, eu acho que ninguém vai falar para ela, o testemunho da irmã Cléa. A irmã Cléa falou no grupo, não sei se alguém ouviu, e ela disse que ela tinha R$15 para entregar de dízimo. A situação não é muito fácil lá, né? E ela chegou de manhã, não estava com muita dificuldade. Ela disse: Jesus, eu quero R$10 emprestado. Desses 15, eu quero 10 aqui né? Mas, Senhor, não se incomode não, Senhor, que eu vou devolver. Pegou os R$10 e foi lá, ajeitou lá a sua. Quando é daqui a pouco, chega uma pessoa na casa dela, aí disse: irmã Cléo, eu senti dar uma oferta. Aí disse: oh, glória a Deus. Aí a pessoa, não sei se foi homem, foi mulher, meteu a mão no bolso e deu a ela R$10. Olha só. Aí ela botou, à noite foi lá e deu o seu dízimo. Não é? Aí o pastor Raimundo, ele não vai ouvir isso aqui, né? Ele conversou comigo um assunto, eu contei uns assuntos para ele, e ele não me falou. Mas ele ligou para a irmã Cléa agora, acho que foi ontem, foi anteontem. Ele disse assim, acho que foi sexta. Ele disse assim: manda teu Pix aqui para mim. Aí ela mandou. O pastor Raimundo vai já mandar R$20, talvez 50 para mim. Vai dar certinho porque eu estou precisando. Deus, o pastor Raimundo mandou R$500 para ela. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo como é que Deus faz? Deus faz assim quando nós somos fiéis. Era só R$15 e ela foi lá, honrou. Estava precisando, mas pagou. Né? Pediu emprestado, mas botou de novo. Estou dizendo que vocês façam isso não, né? O que é do Senhor é do Senhor. Mas eu quero mostrar que os 10% é do Senhor. Não se toca nele, deve ser prioridade. Né? Quando alguém receber 1.000, tira 100, que é do Senhor. É isso que nós estamos ensinando aqui, né? Quando diz lá que o tesouro, ninguém se pode juntar tesouro na terra, onde a ferrugem consome, e o ladrão roubam, o ladrão minam, até a necessidade roubam também. Certo? Mas nós devemos nos preocupar, meus irmãos, é entregar ao Senhor, porque nós estamos construindo um tesouro no céu. Não estou entendendo, não? Amém? Tem alguém entendendo, né? Muitos crentes se preocupam em guardar o seu dinheiro, mas não contribuem com nada. Aí lá em Mateus 6,20 diz assim: mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Eu lembrei-me agora, meus irmãos, de uma história que eu muito tempo ouvi. Conta-se que uma jovem, vou chamá-la de Maria. Maria, ela trabalhava numa casa rica e ela era muito fiel ao Senhor. A sua patroa também era evangélica, né? Mas todo o dinheiro que ela recebia, ela tirava a primeira coisa, ela separava o seu dízimo e separava também a sua oferta para o mês. Guardava ali num cantinho. Ela dizia: toda vida que eu vou para a igreja, eu vou tantas vezes na igreja, então eu tenho esse valor aqui para dar. E fazia isso. E a patroa dela, ela muitas vezes até ia junto para a igreja. Chegava lá no seu carrão, parava, aquele negócio todo. Aí, né, quando chegava lá, aí talvez ela tirasse aquela moedinha menor, aí ia lá, ofertava, não se lembrava de dizimar nem nada. Aí dizia, muitas vezes, como muitos dizem: está me estranhando, está vendo que eu não vou dar dízimo para a igreja, para pastor, para isso, para aquilo outro. E acontece que um dia, aquela mulher teve um sonho, uma mulher rica, e ela sonhou que morria, e ela entrava no céu, um anjo tomava ela, e ele entrava no céu, né? E dizia assim: olha, eu quero lhe mostrar que essas mansões aqui, e ela via muitas mansões, e ela dizia: isso aqui é da fulano, isso aqui é do ciclano, isso aqui é do pastor tal, isso aqui é... ia contando, e chegou numa mansão muito bonita. Aí ela disse: essa mansão aqui é da Maria. Aí disse: da Maria, minha empregada é. Bênção. Ficou muito feliz naquele sonho, né? E ela viu aquilo e disse assim: se a Maria tem uma casa dessa, quanto mais a minha, que eu sou patroa dela. Aí foi caminhando, caminhando. Segundo o relato, diz que lá no final da rua, não sei se tem isso não, né? Final de rua no céu, não sei. Mas diz que ela chegou no cantinho da rua, lá num bequinho. Aí lá estava uma casinha feinha, né? Em construção. Aí o anjo diz assim: isso aqui é a tua. Aí disse: o quê? É não. Isso aqui deve ser ao contrário. A Maria é dona dessa e eu sou dono da outra. Aí disse: não, é não. A Maria realmente tem aquela mansão porque ela mandou o material para cá.
foi feito isso aqui. Mas o material que tu tem mandado para cá, só deu para construir isso aqui, né? Então isso acontece com cada um de nós. Tem muita gente que vai ser surpreendido. Quando você chegar no céu, você vai ver uma grande mansão, porque você é abençoador da obra de Deus. E talvez alguns vai encontrar uma casinha bem ruinzinha, viu? Tenha cuidado, né? E Mateus 6,21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando nós saímos de casa e colocamos um dinheiro em determinado local, quando nós entramos em casa, principalmente se alguém tiver entrado, a primeira coisa que a gente faz é ir lá onde estava o dinheiro que nós guardamos. Imagina que você dentro de uma panela. Aí a gente vai e chega lá, cadê meu dinheiro, né? É o que está dizendo aqui, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amados, deixa eu dizer a vocês, as nossas prioridades não podem ser materiais, mas as nossas prioridades devem ser as coisas espirituais, deve ser o céu. Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Mateus 6,31 diz, não andeis pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então o mestre acrescenta, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Eu digo assim, meus amados, Deus conhece toda a nossa necessidade. Amém ou não? Ele conhece a nossa necessidade. Quantas e quantas vezes nós temos falado aqui, a pastora tem testemunhado, aquilo que aconteceu conosco, com ela principalmente, ela precisando de alguma coisa e Deus chegou na hora, né? Então o mestre fala desta maneira, ele sabe a nossa necessidade. Meus amados, vamos ter cuidado. Deus sabe o que você está precisando. Mas eu te digo uma coisa, se você quer receber, plante. Amém? Não estou entendendo? Plante e você irá colher. Só colhe aquele que planta. Imagina um grande terreno, mas não foi plantado nada. Não vai dar nada. Mas se você plantar, com certeza você vai colher. Diga glória a Deus por isso. Sétimo discipulado de Jesus ensina sobre amor e relacionamento. Uma das maneiras de amar os nossos irmãos é não julgá-lo. Jesus disse, Mateus 7,1, não julgueis para que não sejais julgados. O Senhor Jesus, meus irmãos, continuou nos dizendo, Mateus 7,2, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que estiveres medido, vos hão de medir também. Quer dizer, está medindo de uma maneira, está falando de uma maneira, está entendendo que o irmão está fazendo assim, vão te pedir também. Mateus 7,3 diz, e porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Isso acontece muito, né? Acontece muito. Pessoas querendo ensinar o que não aprendeu. Eu digo, irmãos, como é que eu vou ensinar o meu irmão o que eu não sei? Tem muita gente que não tem a humildade de sentar para ouvir. Quantos até pastores dizem, não vou pregar. Aí vai para outro canto, Bíblia na mão, aí sai lá, querendo uma oportunidade. Até pastor faz isso. Mas eu digo aos irmãos, você quer ser um bom pregador? Seja um bom ouvinte. Amém ou não? Glória a Deus, né? Então, meus irmãos, dessa maneira, Jesus diz, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás do argueiro que está no teu irmão. E o último assunto aqui, o discipulado de Jesus ensina sobre vida frutífera e profunda. Lá em Mateus 7,17, vamos ver que eu estou falando aqui de Mateus, porque é o assunto que nós estamos aqui falando, viu? Lá o mestre diz assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Árvore boa produz, árvore mau produz frutos maus. Eu quero dizer para meus amados irmãos, que é pelo fruto que conhecemos as árvores. É pelo fruto, né? Muitas vezes eu disse aqui, quando eu era menino, eu sabia, dos sítios que eu costumava ir pegar uma manga, eu sabia qual era a mangueira que valia a pena levar uma carreira por uma manga dali. Sabe?
manga bonita, manga gostosa, manga docinha. Aí eu digo, aquela nem que eu leve uma carreira, mas eu vou ali. Né? Pois bem, é pelos frutos que conhecemos as árvores, pelos frutos conhecemos os homens. Mateus 7,21 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aí veja aí o que diz Mateus 7,22, 23. Muitos me dirão naquele dia, Jesus falando, sabe? Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Muitos falarão para o Senhor. Aí no versículo 23 diz assim, então, Jesus falando, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Diga assim agora, misericórdia. Meus amados irmãos, eu quero concluir dizendo, estamos na terceira mensagem dessa série do livro de Mateus. Nessa mensagem, que se inspira no discipulado de Jesus. Aprendemos que o discipulado de Jesus, primeiro, traz real felicidade. Segundo, marca a diferença do mundo. Você é diferente, nós somos diferentes. Terceiro, apresenta a justiça real. Quarto, ensina a vida de oração. Quinto, ensina a prática do jejum. Sexto, ensina sobre as prioridades da vida. Sétimo, ensina sobre amor e relacionamento. E oitavo, ensina sobre vida frutífera e profunda. Mas deixa eu falar mais um pouquinho. É importante, meus irmãos, cuidar de alguém. Cuide de alguém. Cuide de alguém. Nós sejamos jovens, adolescentes, irmãos, irmãs, de alguém. Fale com alguém. Eu fico feliz quando vejo uma pessoa que aceitou Jesus e tem uma, até duas, até mais, pessoas ali perto dela. Por causa da irmã Célia, ela está ali, né, irmã Célia? Glória a Deus, a irmã não deixou a irmã Célia sozinha, ficou ali, né, irmã Célia? Ficou ali procurando ela sempre. E ela hoje está dando fruto também, né? Para a glória do nome do Senhor. Olha, amados, é importante cuidar de alguém. É importante acompanhar, aconselhar alguém. É importante ensinar um novo convertido, um novo na fé. Ensinar ele a caminhar para o seu Jesus. É importante nós falarmos de alguém para ele se tornar também um discípulo, assim como nós somos. Eu digo aos irmãos, eu digo à igreja do Senhor, amados, que o Senhor te abençoe, igreja do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que quando o Senhor voltar, nos encontre servindo a Ele assim. Amém. Deus abençoe. Dê um aplauso ao Senhor.